Bem-vindos a mais uma aula de produção de vídeo. E agora, nessa aula, eu vou falar um pouco de postura e fala. Como se portar na frente da câmera para você ter um melhor resultado no seu vídeo. Então eu vou passar aqui algumas dicas que podem te ajudar. Então o principal seria assim, mantenha uma postura confortável. Pode ser tanto sentado ou em pé, como você se sentir melhor. Mas o importante é que você esteja numa posição que você se sinta confortável e que não vai te incomodar durante a gravação e que você vai transparecer isso na sua linguagem corporal que você não está à vontade. Então, encontre aquela posição, aquela forma que você vai ficar à vontade. Outra dica, gesticular é importante. Gesticular ajuda a passar a mensagem com mais ênfase, mas mantenha a mesma distância da câmera e não fique balançando para os lados. Então, você tem que fixar suas pernas, se você ficar em pé, por exemplo, fixe bem as pernas e o tronco, e você gesticula, mexe os braços, as mãos, o rosto, mas não troca o peso do corpo de uma perna para outra, não fica balançando, porque isso aí vai sair do enquadramento. E se você balançar para frente, para trás, também pode acontecer de sair de foco. Fale com calma e pronuncie bem as palavras. Então isso é importante porque às vezes a pessoa que não tem experiência em gravar acaba se afobando um pouco, falando um pouco rápido, e isso aí pode atrapalhar até a pronúncia das palavras e fazer com que a pessoa que vai assistir depois não consiga entender a sua mensagem. Então é muito importante que você antecipe uma possível falha. Você não pode falar de uma forma que vai ter brecha para as pessoas não entenderem o que você falou. Então, mantenha calma e fale pausadamente as palavras. Lembre de respirar e fazer as pausas de vírgula e ponto final. Mesmo que você não esteja lendo um texto, o texto tem, a sua fala tem que ter pausas. Então é importante manter isso na hora de gravar o vídeo para parecer mais natural a sua fala e também não ficar atropelado, né, uma frase muito em cima da outra. Preste atenção na linguagem que você usa e esteja sintonizado com a sua audiência. O que eu quero dizer com isso? Você tem que estar antenado no linguajar que você vai utilizar, se está de acordo com o seu público. Então, às vezes, se você vai falar para um público mais técnico, você vai poder usar alguns termos mais técnicos. Mas se você for falar para um público muito geral, talvez você tenha que cuidar as palavras que você vai usar, porque algumas delas podem não ser de entendimento geral. Então, o ideal sempre é buscar uma comunicação que atinja todos os públicos. A gente tem que tentar imaginar que quem vai ver o nosso vídeo não sabe daquele assunto e está aprendendo pela primeira vez ali. Mas claro que depois de produzir mais conteúdos, você começa a ter um direcionamento maior dos seus assuntos. Então, não é errado você começar a falar ali alguns termos que são mais técnicos daquela área que você está falando. Mas aí as pessoas já vão estar mais acostumadas com o seu conteúdo e elas vão entender aquilo ali e vai fazer parte do contexto. Outra dica importante, mantenha o olhar para a lente da câmera. Então, olhando de frente para a câmera, porque aí você causa aquela sensação de parecer que está conversando com o espectador. Então, isso é bem importante. Se errar, não se preocupe. Respire e volte um pouco no roteiro. Ou seja, você está ali no ritmo, está falando, de repente você gaguejou ou falou uma informação errada. Pare, respire e volte um pouco no assunto para você poder fazer depois na edição um corte ali naquela parte que ficou errada e poder juntar com a parte certa. Preste atenção ao tom de voz que você está usando. Então não fale nem muito alto, nem muito baixo. Se você fala muito alto, pode acontecer que na hora de captar o áudio ele fica estourado, que é um termo que a gente usa quando o áudio fica muito alto. E aí depois, mesmo que você diminua o áudio na edição, ele pode ficar um pouco distorcido. E se você falar muito baixo, também pode acontecer de não ser possível arrumar depois na edição. Porque se você fala muito baixo, o microfone ele também está captando um pouco do ruído do ambiente. Então se você tiver que aumentar muito o volume para poder ouvir a sua voz, esse ruído também vai aparecer. Então o ideal é manter um tom de voz médio que fique bem claro o que você está falando. Uma dica legal também é ter entusiasmo. O vídeo ele costuma tirar, digamos, um pouco do entusiasmo da pessoa. Se você vê a pessoa falando pessoalmente é uma coisa, quando você vê no vídeo parece que ela
perder um pouco do entusiasmo. Então, talvez você tenha que ficar um pouco mais entusiasmado do que o normal para que no vídeo pareça normal. Tenha água para beber, evite café ou outras bebidas. Então a água ajuda a limpar a garganta, vai ser melhor para você que vai ficar ali falando. Então, café e outras bebidas que têm açúcar, ela pode acabar atrapalhando depois a sua dicção. Então, priorize sempre ter uma água perto, porque você vai precisar, principalmente se você for gravar vários conteúdos num dia, então sua voz vai cansar um pouco e você lubrifica a garganta com água.